Olá, tudo bem? Paz seja convosco. Estaremos iniciando agora a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, da revista do terceiro ciclo da CPAD, para discipulandos, cujo título é Uma Vida Frutífera no Espírito. E o texto base se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 13. Aleluias. Eu convido você que esteja fazendo esta leitura juntamente comigo, em Gálatas, no capítulo 5, aleluia. E as dúvidas que você tiver no decorrer desta aula, você pode estar nos enviando pelo WhatsApp, você pode estar nos enviando aí pelos comentários, que nós vamos estar encontrando formas de esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos enviando essas aulas por conta da pandemia do coronavírus, que tem impossibilitado que nós estejamos nos templos realizando as nossas aulas, os cultos, mas nem por isso nós deixaremos de exaltar e engrandecer o nome do Senhor, aprender a sua palavra. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito que é o que nós estaremos desenvolvendo na nossa aula, o foco da nossa aula de hoje, para termos uma vida frutífera no Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Só até aqui no versículo de número 25. Né? E na lição de hoje nós vamos estar, como o título nos diz, vivendo uma vida no Espírito, frutificando no Espírito, frutífera no Espírito. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Nós vamos entender o que é esse fruto do Espírito, a diferença entre o fruto do Espírito e as obras da carne, e destacar a importância das características do fruto do Espírito na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, porque é fundamental que o cristão conheça o fruto do Espírito, busque desenvolver o fruto do Espírito, porque aqueles que passam pelo processo de regeneração ou de novo nascimento, como dissemos na outra aula, na aula passada, é fundamental que ele também desenvolva o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito ele é plantado, ele é colocado no crente a partir do momento da regeneração, quando ele é coberto e revestido pelo Espírito Santo. A partir daquele momento ele começa a desenvolver o fruto do Espírito. Então, aqui no comentário introdução, ele diz o seguinte: o fruto do Espírito é definitivamente um dos temas mais importantes da vida do cristão. São 9 características atreladas ao caráter. A forma como uma pessoa vive demonstra o quanto Deus agiu e age em sua vida. Não é opcional na vida cristã, pois, se estamos em Cristo, devemos produzir atitudes que estejam em conformidade com o que Cristo espera de nós. Vamos estudar essas características nesta lição. Se eu perguntar para você, você sabe
o que significa realmente o fruto do Espírito? Você já ouviu falar sobre ele? Ou é a primeira vez que você está ouvindo dizer? Se você já ouviu falar sobre ele, sabe da sua importância, sabe o quanto ele é necessário para a vida do cristão. Jesus, conversando com os seus discípulos, a gente pega lá João capítulo 15, ele vai dizer que nós somos as varas que estão conectadas à videira e nós precisamos produzir frutos. A razão de existência de uma igreja é ser produtivo. Não existe base alguma para uma igreja que não produza. E aqui nós estamos falando no âmbito espiritual, nós estamos falando no âmbito assistencial. De muitas das formas nós precisamos produzir, nós precisamos ser frutíferos, precisamos desenvolver aquilo que o Espírito Santo colocou em nós, que é o fruto do Espírito, distribuídos em 9 características que nós estaremos aqui de uma maneira bem objetiva discutindo nesta aula. Então, o que é o fruto do Espírito? A gente vai distinguir e definir agora o que é este termo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um conjunto de características e atributos que todo cristão que nasceu de novo deve ter em sua nova vida. Ou seja, todo aquele cristão que passou pelo novo nascimento. Hoje, infelizmente, muitas pessoas às vezes pensam que apenas pelo fato de estarem numa igreja evangélica significa que ele já vive uma nova vida, e na verdade não é assim. Nós precisamos entender que precisamos ter um encontro com Cristo e passar pelo que nós chamamos de processo de regeneração, que é quando Jesus fala lá com Nicodemos. É necessário que a gente nasça novamente da água e do Espírito. Então, quando a gente nasce de novo da água e do Espírito, esse novo nascimento vai produzir em nós o que nós conhecemos pelo fruto do Espírito. Ou seja, ele vai começar a tratar o nosso caráter, ele vai começar a tratar a nossa maneira de falar, ele vai começar a mudar o nosso testemunho. Por quê? O cristão que tem um contato com Cristo, a pessoa, na verdade, quando tem um contato com Cristo, ele se torna cristão ao abandonar as velhas práticas, ao abandonar as velhas atitudes, é o que Paulo vai chamar de as obras da carne, e viver em novidade de vida. Isso só é possível através do desenvolvimento do fruto do Espírito. Meu pastor presidente, Dixon, pode ser que ele esteja nos assistindo nesse momento, quero mandar um abração aqui para ele. Deus te abençoe, meu pastor. Ele diz o seguinte, que o cristianismo é a única religião no mundo que transforma a pessoa de dentro para fora. Por que ele fala isso? Porque se nós formos em várias religiões mundo afora, essas religiões têm os seus líderes religiosos que vão estabelecer preceitos, que vão estabelecer maneiras de se comportar, vão estabelecer aquilo que deve, aquilo que não deve ser feito. É uma transformação que vem de fora para dentro. Mas o cristianismo, através da obra salvífica feita pelo Espírito Santo nas nossas vidas, ele vai transformar o homem de dentro para fora. E essa mudança, feita pelo Espírito, ela é permanente e verdadeira, através do desenvolvimento do fruto do Espírito. Então muda sim a nossa maneira de falar, vai mudar a nossa maneira de pensar, vai mudar a nossa maneira de se comportar, vai mudar o nosso testemunho. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, e sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensamento, ou seja, o metanoia que ele está falando, a mudança de pensamento. Isso é o fruto do Espírito trabalhando em nossas vidas. Aleluia. A forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Isso é muito importante, porque se isso não acontece na vida do cristão, alguma coisa está errado. Nós não podemos continuar vivendo um evangelho de conto de fadas, um evangelho só de vem a mim, e nada de mudar, nada de transformar, não. Nós precisamos mudar de vida e com prazer e com alegria, porque para ganhar a Cristo, como Paulo vai dizer, ele considera todas as coisas como
escória, ele considera tudo insignificante para poder ganhar a Cristo, porque vale a pena. Então a obra do Espírito vai fazer isso nas nossas vidas, e a gente faz com prazer, a gente faz com satisfação, porque sabemos que quando fazemos isso nós estamos nos aproximando do Senhor. Aleluias! Por isso é importante nós desenvolvermos o fruto do Espírito. Porque quanto mais eu desenvolvo o fruto do Espírito e as suas características, que aqui nós vamos falar, elas são desenvolvidas, nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus ele está cada vez mais forte, cada vez mais intenso, cada vez mais estreito. Quando você olha para um rio, as margens dos rios, nas beiradas dos rios, todas as plantas que ali crescem, elas são mais robustas, elas são mais verdes, elas são mais bonitas. Por quê? Porque estão ali em contato direto com o rio. Assim também precisamos ser. Quanto mais contato nós tivermos com o Espírito, mais firmes, mais transformados nós seremos, mais agradaremos ao Senhor. Aleluia. Então, por falar em fruto do Espírito, não tem como nós falarmos em fruto do Espírito sem fazer esse contraponto com as obras da carne que Paulo destaca. Porque ele está mostrando o que antes a gente fazia e agora o que a gente vai passar a fazer. E ele vai chamar isso lá em Gálatas, no capítulo 5, de obras da carne. Ele vai dividir essas obras da carne em 4 grupos. Atitudes na área sexual, atitudes nos relacionamentos, atitudes em aspectos religiosos, atitudes em excessos comportamentais, ou excessos de comportamento, exageros. Então, e ele distribui todas essas atitudes que desagradam ao Senhor, ele vai chamá-las de obras da carne. E nós vamos aqui apenas pontuá-las de uma maneira assim, muito objetiva para nós sabermos quais são. Uma outra aula a gente destaca melhor, a gente aprofunda um pouco mais sobre quais são as obras da carne e o que elas realmente representam, qual o impacto delas na vida de um indivíduo e quando o indivíduo não se liberta adequadamente dessas obras. Mas nós vamos agora apenas pontuá-las para que nós possamos conhecê-las um pouco mais. Tá? Ele vai dizer o seguinte, dividindo nos seus respectivos grupos, os pecados de natureza sexual, ele vai dizer que são a prostituição, que é a relação sexual ilícita. Então, aí dentro você vai pegar o adultério, você vai pegar uma série de coisas aí que são consideradas como prostituição. Pessoas que têm vários parceiros ou várias parceiras, inclusive sem se casar, a fornicação. Hoje muito pouco se fala sobre isso, mas a Bíblia ela não aprova o sexo fora do casamento, isso inclui antes do casamento. Quando a gente fala em sexo fora do casamento, às vezes as pessoas vão pensar que é só o casado que tem sexo com uma outra pessoa fora do casamento. Não, fora do casamento é casal de namorados que praticam um relacionamento sexual antes do casamento, antes de se unirem matrimonialmente. Nós precisamos entender isso, porque quem se comporta dessa forma agrada ao Senhor. E aqui não estamos dizendo apenas da menina, é importante nós entendermos que os rapazes precisam também se santificar, precisam também se guardar para o casamento. Eu tenho certeza, meu querido e minha querida, que Deus vai te abençoar muito se você observar esse aspecto. É um aspecto moral que Deus preservou, é um aspecto moral que Deus se agrada. Nós vamos observar esse comportamento sendo incentivado por parte do Senhor. Então, continuando, ele vai falar sobre a impureza, que é a imaginação voltada para as questões também sexualmente imorais, mas aqui a gente pode pegar também a questão da avareza. Quando a gente pega o aspecto impuro, são comportamentos e pensamentos impróprios. E aqui eu amplio também, um pouco além do comentarista, além da questão sexual. Se você pensa em dar o golpe em alguém, passar a perna em alguém, se você pensa alguma coisa errada sobre alguém, se você faz uma fofoca, isso tudo é impureza que está dentro da gente que a gente precisa mandar embora. A gente precisa se livrar disso.
porque isso não agrada ao Senhor. Continuando, a lascívia, que está voltada para a questão da sensualidade. E também, continuando, ele vai falar sobre a idolatria. Mas quando a gente olha para a idolatria, talvez você vai pensar que eu estou falando apenas de imagens de escultura. Não, eu não estou falando de imagens de escultura. Hoje a grande maioria das imagens que nós conhecemos são de pessoas dentro do catolicismo romano que tiveram uma vida diferenciada, voltadas para Deus. Naquela época, as imagens que se faziam eram de diversas entidades que nós nem conhecemos adequadamente quais eram suas formas. Hoje são muito mais voltadas à questão de pessoas em si, tá? O que também está errado. Tá? Embora essas pessoas que hoje se façam as imagens delas, quando viveram, provavelmente tiveram uma vida que agradou a Deus. Foram boas, mas não estamos aqui desqualificando a contribuição que essa pessoa concedeu para a sociedade. A pergunta que a gente tem que se fazer é, se essa pessoa estivesse viva, ela gostaria de ser adorada? Talvez não. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque no arraial cristão, no arraial evangélico, às vezes a gente vai condenar muitas pessoas por adorarem imagens de escultura, que, como eu disse, isso não agrada ao Senhor, porque o Senhor ele não divide a glória dele com ninguém. Tá? Nós pensamos apenas na imagem lá, no que a gente chama de santo. Mas hoje nós, às vezes, infelizmente, vemos pessoas adorando pastores, adorando pastoras, pastores e pastoras que, inclusive, recebem a adoração. É verdade, isso acontece, está errado, não pode acontecer também. Pessoas que estão adorando aí grupos musicais, uma infinidade de coisas erradas que têm adentrado no meio cristão. Talvez pode perfeitamente se configurar ao fermento dos fariseus que Jesus ele advertiu aos seus discípulos que não se contaminasse com o fermento dos fariseus. Então, essa idolatria também está errado. Muitas pessoas adorando o dinheiro, idolatrando o dinheiro. É verdade. O dinheiro, eu estava lendo um livro recentemente que dizia o seguinte, que o dinheiro ele é um ótimo servo e um péssimo patrão. Péssimo. Nós não podemos deixar o dinheiro controlar a nossa vida. Isso também é idolatria. O nosso coração ele precisa estar voltado única e exclusivamente para Deus. Somente para Deus. Não podemos deixar nada ficar entre o nosso relacionamento com Deus. E aqui ele vai continuar falando sobre a feitiçaria, que são realmente esses rituais de magia negra que existem por aí, práticas necromânticas, de necromancia e de supostamente consulta aos mortos. Deus também vai condenar isso. Isso não agrada ao Senhor. O que na verdade nós temos ali são espíritos malignos que provavelmente estão falando ali com aquelas pessoas. Porque a palavra diz que vindo a morte, segue-se o juízo. A pessoa está julgada e ela não pode voltar aqui mais. E continuando, quando a gente pega lá a parábola do rico e Lázaro, que Jesus ele falou, Abraão, que ali é representado na parábola, ele fala que os mortos não poderiam se comunicar com os vivos de maneira nenhuma. Então, nós precisamos entender e aprender isso, né? Aleluia. Continuando, ele vai falar sobre as inimizades, ele vai falar sobre as discussões, ele vai falar sobre as iras, pelejas, heresias, invejas e homicídios. São todas essas coisas que também não agradam ao Senhor. Fora a questão da bebedice e da glutonaria, que também não agradam ao Senhor. As pessoas perdem o controle. As pessoas se enveredam por caminhos que às vezes dificilmente conseguem sair.
Porque o pecado ele faz isso. A palavra de Deus vai dizer que um abismo, ele vai chamando o outro abismo. Então todas essas práticas aqui destacadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, em Gálatas capítulo 5, ele está reforçando que existem sim obras que são condenadas por Deus, as quais devem ser deixadas de lado. Porque são obras da velha natureza. Então, quando acontece a regeneração, que eu vou nascer novamente, essas obras agora ficam no passado, sepultadas com o velho homem, e agora um novo Antônio vai nascer, vivendo em novidade de vida, desenvolvendo o fruto do Espírito. E agora nós vamos entrar no fruto do Espírito propriamente dito. Ele dividiu aqui cada tópico com 2 ou 3 características do fruto do Espírito. É interessante ele usar essa figura do fruto, porque muitos frutos eles têm as suas seções, eles têm partes, eles têm às vezes gomos, eles têm às vezes unidades, como um cacho de uva, são várias unidades de uvas ali, mas compõem o mesmo fruto, o mesmo cacho, para poder mostrar que existem características diferentes para o fruto do Espírito, que nós podemos desenvolver umas mais, outras menos, mas nós vamos desenvolver essas características do fruto do Espírito. Numa outra aula, uma outra oportunidade, nós podemos fazer aqui uma exegese mais profunda sobre esse texto da questão do fruto do Espírito, mas o nosso objetivo aqui hoje é uma aplicação mais prática, mais objetiva, para nós entendermos como aplicar o conhecimento sobre o fruto do Espírito nas nossas vidas. Aleluia. É importante, antes de nós entrarmos propriamente nas características, nos aspectos do fruto do Espírito, entender que o fruto do Espírito é diferente do batismo no Espírito Santo. Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para não ser redundante. O fruto do Espírito ele vai vir depois do batismo do Espírito, depois, na verdade, da regeneração. O batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder que capacita o cristão a fazer a obra de Deus. E aí, após o batismo no Espírito Santo, vão vir o que nós chamamos de dons espirituais. Conseguiu compreender? Então, eu recebo o Espírito Santo a partir da minha regeneração e começo a desenvolver o fruto do Espírito. E pode ser que em algum momento a gente seja batizado no Espírito Santo, que é o que todo cristão deve buscar. Nós somos revestidos de poder, então a gente já tinha um poder espiritual por parte do Espírito Santo, e nós somos revestidos com esse poder e recebemos os dons espirituais para o desenvolvimento da Igreja do Senhor, para aplicação na Igreja do Senhor. Por isso que 1 Coríntios capítulo 12 lá vai falar que é dado a cada um para que for útil, falando sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Os dons espirituais são dados a cada um para o que for útil. Por isso é importante nós conhecermos essa diferença. Não é a mesma coisa. O fruto do Espírito, ele começa imediatamente ao novo nascimento falado com Nicodemos lá por Cristo. Assim que eu aceito e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo começa a cultivar dentro de mim o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, dentro das suas características listadas por Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, é interessante que ele fala uma coisa bastante interessante, que se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Agora nós estamos debaixo da graça. De graça porque é um favor imerecido. Então, eu não estou recebendo, eu não estou desenvolvendo o fruto do Espírito porque eu sou melhor do que ninguém. Não. Porque a graça do Senhor me alcançou. O Espírito de Deus agora habita em mim. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. A vida que antes vivia na carne, agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Então, continuando, ele começa dizendo a respeito do fruto do Espírito. As primeiras características do fruto do Espírito são amor e alegria. O fruto começa com amor.
que é interessante que quando nós pegamos os dons espirituais lá de 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre os dons espirituais, ele vai falar do amor também, como o principal. Aleluia. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo padece, tudo suporta. O fruto do Espírito começa com amor. Amar é um mandamento divino e é também uma escolha. Deus escolheu nos amar e nos mandar seu Filho para nos salvar, numa atitude de servo e de respeito. Essa mesma atitude é exigida de nós, pois a Bíblia diz que quem ama cumpriu toda a lei. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 13. A carta de Romanos capítulo 13 ela é uma carta bastante interessante. Paulo ele é contundente em alguns assuntos. Aleluias. Olha, Romanos no capítulo 13, versículo 8, ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. E falando sobre amor, o fruto do Espírito que ele vai desenvolver nos nossos corações, não tem como nós deixarmos de falar sobre o novo mandamento que Cristo nos deixou lá em João no capítulo 13, e se eu não me engano no capítulo 15 também, quando ele fala aos seus discípulos assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Como Cristo nos amou de maneira sacrificial. Eu ouvi uma canção essa semana, no qual o artista, se não me engano, Salomão do Reggae, uma canção bastante interessante. Ele aborda muito essa questão do aspecto sectário, segregário, que muitos cristãos às vezes adotam, que às vezes julgam uns aos outros pela sua aparência externa. Ele entra muito nesse assunto. Ele vai falar lá que se eu não vivo para amar e ajudar, eu estou vivendo em vaidade. Eu tenho que amar. Amor é uma escolha que eu faço. Preciso escolher a melhor parte é amar. Um amor altruísta, não um amor egoísta ou mutualista, buscando os meus próprios desejos ou buscando uma reciprocidade, que alguém me ame também. Não, eu vou amar de forma altruísta, sem esperar nada em troca. E isso quem nos capacita a fazer é o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que às vezes a gente se encontra e fala: nossa, que pessoa amorosa, que pessoa amável, que pessoa boa. Porque é o fruto do Espírito trabalhando na vida dessa pessoa. Aleluia. Alegria é uma das características da vida cristã. Ser cristão, não significa ser uma pessoa carrancuda de semblante fechado, como se a salvação que Deus nos deu fosse motivo para ficarmos frustrados ou irritados. Essa descrição definitivamente não combina com o padrão de alegria mostrado por Paulo neste texto. É interessante porque alguns colegas aí mais antigos de ministério, de evangelho, sabem do que eu estou falando quando eu digo que antigamente as pessoas que eram chamados crentes, os cristãos, muitos andavam de cara fechada, de cara amarrada, tudo bem, Pai do Senhor, e não é assim. Nós precisamos ser pessoas felizes, pessoas alegres, porque senão que diferença que nós vamos fazer lá fora? Como que as pessoas vão ver em nós uma alegria que Cristo produz? As pessoas precisam ver isso. As pessoas precisam nos ver contentes. A gente não precisa ter medo de realmente ser feliz, mas buscar nos alegrar com as coisas que realmente agradam a Deus. Porque nós temos que demonstrar a alegria que Cristo nos proporcionou, nos trazendo a salvação. É verdade, isso também é fruto do Espírito. Alegria, alegria, alegria. Sede satisfeitos, sede contentes, alegrai-vos uns com os outros. O próprio Paulo em Romanos vai dizer, alegrar com os que se alegram. Eu tenho que me alegrar. Eu tenho que me alegrar. Talvez nos momentos difíceis vai exigir de mim um comportamento um pouco diferente? Sim.
Por isso que Paulo vai dizer, chorar é com os que choram. Talvez vai ter momento que você vai ficar pensativo, mas a gente precisa ter sim um comportamento que demonstre que estar em Cristo é bom. Porque se nós não tivermos esse comportamento, as pessoas não vão querer estar na presença de Cristo. O pecado já faz com que as pessoas busquem os seus próprios prazeres e de maneira visual as pessoas vão ver em nós pessoas às vezes que aparentam estar frustradas, irritadas, chateadas. Como que eles vão querer servir a este Cristo? Não pode ser assim, de maneira nenhuma. E ele continua. Outras duas características, paz e longanimidade. É interessante falar sobre paz, porque quando nós falamos sobre paz, nós vemos aí, mundo afora, muitas pessoas falando sobre a paz entre países, paz entre pessoas. Só que a paz que Paulo está falando aqui é a paz interior, a paz consigo, a paz com o Espírito, a qual o cristão tem quando desfruta da presença do Espírito Santo na sua vida. É verdade. Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, lá por volta do versículo de número 13, ele diz o seguinte: aprendi a contentar-me com o que tenho, a ter em abundância, a padecer necessidade. Em todas as coisas sou instruído, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é paz, isso é tranquilidade, serenidade. Sabe que o problema está acontecendo, mas que as coisas vão melhorar, que as coisas vão passar. Aleluias. Olha só o que ele também vai dizer em Romanos capítulo de número 12, no versículo de número 12. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ele nos mostrando a importância de nós termos a paz do Espírito Santo. O que tem roubado a tua paz? O que tem te afligido? Permita com que o Espírito Santo trabalhe isso na sua vida. Não deixe isso minar a sua alegria. Permita com que ele produza o fruto do Espírito dentro de você e você possa produzir a paz do Espírito na sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, e ter um semblante, um rosto alegre, contente, formoso, como a palavra de Deus diz, né? Que a alegria do coração feliz aformoseia o rosto. Só consegue isso quem possui paz espiritual. Por isso que na cultura lá hebraica, judaica, israelita, eles se cumprimentavam com shalom, desejando a paz uns aos outros. E acabou sendo um costume hoje entre os cristãos mundo afora também, quando nós falamos paz seja convosco. Nós estamos desejando isso aos nossos irmãos. Ele continua falando sobre a longanimidade. Longanimidade, quando a gente pega o significado da palavra, de grosso modo, de maneira assim muito objetiva, nada mais quer dizer do que um longo ânimo. Ser tardio para irar. Ser tardio para reagir com braveza, reagir com irritadez, na verdade, de maneira irritada. Ser tardio. Ser depois tardios para irar, Tiago vai nos dizer. Pensa, esfria a cabeça, não agir por impulso. Longo ânimo. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O próprio Tiago vai nos falar. A pessoa longânima é aquela que aprendeu a dominar a sua ira e não toma decisões em momentos de tensão. Porque se nós tomarmos decisão no momento que nós estamos irritados, a gente faz o que não quer, fala o que não pensa e depois se arrepende de ambos. Por isso que o Espírito nos quer transformar e produzir em nós essa longanimidade, ser tardio para irar.
Continuando, ele vai falar sobre dois que parecem ser a mesma coisa, mas não são. São a benignidade e a bondade. A benignidade, ela está relacionada com o meu interior, com quem eu sou. Sou uma pessoa de bem e quero o bem do próximo. Isso é ser uma pessoa boa. Está relacionado a caráter, está relacionado a atitude, está relacionado a uma cosmovisão, a maneira de ver o mundo, a desejar o bem para o próximo, mesmo que aquele próximo for um perseguidor da gente, que a Bíblia fala que a gente não deve pagar o mal com o mal. Essa é uma pessoa que desenvolve a benignidade. E a bondade, ela é um complemento da benignidade, né? Embora existam pessoas que possam produzir boas obras e não ser benignas. Mas aí são pessoas que não têm o fruto do Espírito. Mas aqueles que possuem o fruto do Espírito, eles são pessoas de bem, não fazem mal a ninguém, e não só isso, mas também produzem o bem. Fazem boas ações, assistem os santos nas suas necessidades. É verdade. Então, a bondade está relacionada à ação. A benignidade está mais relacionada a sentimento. E uma coisa vai levar a outra. Continuando, ele vai falar sobre fé, mansidão e temperança. A fé que ele usa aqui, o termo grego é o pistis, né? Em algumas traduções de Bíblias, inclusive, nós vamos ver, ao invés de fé, nós vamos ver aqui a palavra fidelidade. E quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de fidelidade espiritual ao Senhor. Independente das circunstâncias, o Espírito Santo, ele me conduz, ele me ajuda a continuar firme na presença do Senhor, a não abandoná-lo por nada, independente da circunstância. Isto é fidelidade. E também fidelidade nos relacionamentos, não só matrimoniais, mas também de namoro, relacionamentos com outras pessoas a nível profissional. Isso é fidelidade. Tudo isso é fidelidade, né? Primeiramente para com Deus, depois para com o próximo. E ele continua falando sobre a mansidão, que vai funcionar como um complemento da longanimidade. Às vezes você olha para as pessoas e fala assim, nossa, mas que pessoa calma, mas que pessoa tranquila, mas que pessoa serena, nossa, essa pessoa, ela transmite uma paz para a gente. Na verdade não é ela, é o Espírito de Deus que está fazendo isso na vida dela, porque ela é uma pessoa que desenvolveu a mansidão. A Bíblia destaca a mansidão de Moisés, vai falar que ele era um homem muito manso. Felizmente ele teve um episódio que acabou lá transgredindo contra a lei do Senhor, perdeu a calma naquele momento e feriu a rocha, ao contrário do que Deus tinha falado com ele, para poder falar a rocha, para poder sair água, para poder dar de beber ao povo lá no deserto. Mas em toda a sua vida, nós podemos ver que Moisés ele tinha uma característica mansa, tranquila. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que são mansos e humildes de coração. Precisamos ser mansos. Precisamos ser pessoas pacíficas. Ao contrário do que muitas vezes vemos por aí, às vezes a pessoa é totalmente irritadiça. Totalmente irritadiça. Totalmente nervosa. E fala, essa aqui é para abençoar, mas essa aqui é para consertar. Não, não tem nada disso não. Nós temos que abençoar todo mundo. Temos sim que abençoar todas as pessoas, porque é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos ser pessoas mansas e pacíficas. E para poder finalizar, ele vai falar da temperança, que é a capacidade de ter equilíbrio. Em algumas traduções bíblicas vem como domínio próprio. É interessante porque às vezes alguns dizem que o diabo foi mais forte, que a tentação foi mais forte. Então, duas coisas interessantes que é importante a gente destacar.
sobre o domínio próprio. Primeiro, quando a gente pega lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que vai dizer que quando fores tentados, Deus ele não nos deixa sermos tentados além do que possamos suportar. Vindo a tentação, ele dará também o escape. Em segundo, Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer assim que resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, nos mostrando que sim, através da nossa iniciativa e fortalecimento espiritual, nós podemos vencer as tentações. Domínio próprio. E se você identificar que alguma coisa vai sair do controle, faz igual José e foge. Fugiu lá da mulher de Potifar que queria ter relações sexuais com ele ali. E ele pegou e saiu fora, sai correndo. Então, esse é o domínio próprio. Você entende as suas limitações, as suas dificuldades e pede direção espiritual para não tropeçar e dizer não e sair fora. Por isso precisamos desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Ele é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual. Ele vai funcionar como uma marca que nós temos. É um manifesto em todas as nações, é um sinal claro de que estamos nos colocando à disposição do Senhor. Para que as características dele em nós sejam vistas tanto na igreja quanto fora dela. Lembre-se, o fruto não aparece de um dia para o outro, mas vai sendo desenvolvido pouco a pouco. Não é um passe de mágicas. Mas no primeiro momento que eu reconheço e aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele começa a desenvolver o fruto. E é paulatino e gradativo essa obra que o Espírito Santo vai fazendo nas nossas vidas. E que nós possamos estar dando liberdade ao Espírito para desenvolver em nós o seu fruto. Em nome de Jesus, que Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Fica na paz do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe.